Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Abra a sua Bíblia, ainda de pé, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Aleluia. Você que está aqui pela primeira vez nesse lugar, levante a sua mão assim, só para a gente te conhecer. Glória a Deus, aleluia. Você que pode, aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Você que pode também, nós estamos ao vivo no YouTube. Você que pode, aplaude pela vida das pessoas que estão nos vendo, que estão ouvindo uma palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando ao seu coração. 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Quem encontrou diz amém? Diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. O nome dos seus exércitos, cujo trono está em Quis-Siaca. Os arcas de Deus na costa nova, e vai, ficava em Elior, filho de Nadab, os Ilacas, com águas de Deus. Aí ela lava e os saídos recebam diante do Senhor, ao som da canção, águas, liras, lins, chocalhos e hinos. Quando Jerusalém respondeu a porque os bois haviam pensado, eles vão perder quem podia vir para Deus. Velharam os vi, até deixar de pensar. Vi teve medo do Senhor e levou a arte de Gado. Assim vi, já não quis na área, falei na cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Ion, o Giteu. Quem entendeu também? Feche seus olhos sobre sua cabeça. Pai, não posso te agradecendo. Senhor, porque a gente esteja dando valores. Os falando nessa manhã. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, Papai, que Senhor, nesse momento, opera, Senhor, Papai, continua operando dentro de nós, Senhor, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós, Senhor, Pai, precisamos ouvir, eu te peço em nome santo de Jesus, e ele diz amém. Sente-se aplaudindo ao Senhor de força, aleluia, o microfone para perto de cá, aleluia, vamos dar um pouquinho de liturgia, como eu disse, pode tirar a agenda, pode tirar tudo, depois a gente passa para isso. Amém, como eu assumi o microfone, eu disse que a gente ama um pouquinho de liturgia, às vezes é bom, mudança também, às vezes a gente está com uma forma de cultuar, e o Senhor vai dizer, após Davi assume o reinado, Davi tem o interesse, a vontade, o empenho, a vocação da arca que havia se perdido. Mas quando nós falamos sobre esse texto, e é um texto conhecido tanto quanto da história, principalmente da história judaica, nós precisamos falar sobre e abordar um tema que para nós parece ser muito tranquilo, parece ser muito já estudado, já entendido.
instrumento para mim, muito já é compreendido, e parece que nós não temos mais nada para aprender sobre isso. Quando nós falamos de adoração, parece que nós já sabemos o que é. Nós atrelamos a adoração à música, e parece que só a adoração da igreja é quando os instrumentos estão tocando. E nós achamos que esse já é o ápice daquilo que nós entendemos de adoração, daquilo que nós vamos aprender sobre adoração, daquilo que nós temos para entender sobre adoração. Parece que tudo que nós sabemos de adoração está atrelado à música. Parece que começa a música, nós começamos a adorar. Mas olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, existe muita música que não tem adoração, e existe muita adoração que não tem música. Parece um pouco estranho isso, mas deixa eu te explicar algo. A Bíblia nos ensina e nos conduz por muito tempo explicando sobre o que é adoração e o que nós fazemos aqui neste culto. Talvez você saiu da sua casa, a motivação foi ouvir algo para Deus falar no seu coração. A motivação foi conhecer um lugar novo. Talvez você está nos assistindo agora e a motivação é: eu preciso ouvir uma palavra para continuar durante a semana. Mas a adoração não é sobre isso. Adoração não significa isso. E a adoração não fala sobre ter ou não ter uma música se tocando de fundo. A Bíblia vai dizer que a palavra adoração no hebraico, ela significa expressar um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia vai dizer que então que a adoração é expressar um relacionamento profundo. Então a adoração logo se entende que há uma expressão, há algo que precisa ser feito, há algo que precisa ser direcionado. Meus obreiros, eu não estou ministrando oferta, tá? Acho que os meninos não entenderam, a liderança não avisou. Não estou ministrando oferta não, queridos. Há algo que precisa ser tocado como adoração, que é mais profundo do que uma música, do que um dia na casa do Senhor, do que uma palavra ouvida, do que às vezes um momento de perceber que o Senhor está falando. Existem alguns termos sobre a palavra adoração, principalmente no grego, que vão dizer que é um estilo de vida. Um adorador é um estilo de vida, ele vive dessa forma. Não é que ele vive cantando, mas que todas as suas ações adoram o nome do Senhor, todas as suas atitudes adoram o nome do Senhor. Então, quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando somente de uma música, mas que existe também adoração no meio dos louvores, e a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando você vier para um culto, querido, eu vou usar as palavras da nossa irmã que ministrou o louvor um pouco antes: não deixe os seus problemas lá fora, entra com eles, traga eles, porque se você está à busca de Deus, Deus está no meio dos louvores do povo dele. É a hora de você apresentar aquilo que está te angustiando, é a hora de você apresentar aquilo que está te perturbando, a dificuldade do seu dia, aquilo que você precisa de um milagre. Então o momento do louvor é o momento onde Deus habita, e é o momento onde os adoradores expressam intensamente o que é uma adoração. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, de preferência uma que não seja da sua família, para que você possa fazer novas amizades, porque a igreja também é isso, você conhecer pessoas novas. Nós estamos vivendo em um tempo
que nós não queremos mais fazer amigos, nós queremos viver isolados. Na próxima semana eu tive um convite para ministrar num culto de amigo, e a primeira coisa que Deus me passou é que quando Jesus vai cumprimentar Judas na hora de ser traído, ele beija Judas dizendo: amigo, o que você faz aqui? Porque o espírito que estava trabalhando na vida de Judas, as atitudes de Judas não mudava quem Jesus era. Então, independente que ele estava sendo traído, Jesus dá uma aula para nós que nós precisamos de amigos. E a traição de Judas não fez com que Jesus não fizesse mais amigos, por isso que eu e você estamos aqui. Então olha para uma pessoa aí que está do seu lado, fala para ela, fala: meu irmão, a adoração é uma expressão. Legal, a adoração é uma expressão. Então a adoração é um movimento. Adoração é uma forma de se mexer. Adoração, sim, é ficar em pé, é levantar a mão, é dançar, é cantar. O salmista Davi vai dizer que é impossível você adorar a Deus de forma inércia, parado, sem movimento. Porque o Deus que colocou o nosso fôlego de vida, que faz a gente se mexer, se movimentar, é o Deus que espera essa retribuição. Eu fiquei 1 ano e 10 meses eu andei de muleta. Eu tive um tumor no joelho e fiquei 1 ano e 10 meses andando com muleta. Então a minha pregação, para quem lembra, quem estava aqui no momento, era em cima de um banco desse. Eu sentava e não dava para fazer muita coisa. E eu lembro que muitas das vezes antes desse acontecimento, nós entramos no momento da adoração, e o que nós queremos às vezes, por não conhecer o louvor que está sendo tocado, a coisa parece que para nós não está funcionando. Nós queremos sentar, nós queremos ficar quieto, mas no momento que você não consegue se mexer, porque você não pode, tudo que você queria era poder ficar de pé, era andar de um lado para o outro, era pular, era se alegrar na presença de Deus. O problema é que o ser humano, ele espera perder para dar valor. Muitas das vezes nós esperamos perder uma amizade para dar valor, nós esperamos perder família para dar valor, nós esperamos perder emprego para dar valor, para depois ficarmos naquele momento de luto por causa da perca, pedindo para Deus a oportunidade de ter mais um dia. A Bíblia vai dizer que Sansão era um homem separado por Deus. Sansão era um homem que tinha o poder de Deus em suas mãos. A Bíblia diz que ele rasgava urso e leão pelo meio, ele defendia Israel, mas isso para ele não tinha valor, até o momento dele estar escravizado junto aos filisteus, cego, rodando a roda que bois eram para rodar. Aí ele pede para Deus: Senhor, se eu tivesse mais uma oportunidade, se eu tivesse mais uma oportunidade de ter a minha força de volta, de ter a minha visão de volta. Ei, querido, se o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, Ele já está falando no seu coração. Eu tenho certeza por isso, porque você está tendo uma oportunidade de adorar a Ele, de entregar o seu melhor a Ele, de entregar o seu coração, o seu movimento, a sua voz, a sua mente. Por mais que muitas das vezes nós entramos em um ambiente como esse, e a nossa cabeça está tão cheia de coisas, cheia de problemas, cansaço, mas querido, Deus está aguardando a sua expressão de adoração. Deus está aguardando a sua expressão. Por isso que nós ensinamos sempre, querido, se você quiser aplaudir, aplaude. Se você quiser dar glória a Deus, dê. Se você quiser levantar sua mão, levante. Se você quiser ficar de pé, fique.
Porque aqui nós estamos na casa do Pai e a sua adoração é a sua expressão de adoração. Você entende isso? Quando nós vamos estudar a palavra adoração no grego, a palavra adoração vai significar servir com reverência. Então, primeiro, para adorar precisa fazer. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, para adorar precisa fazer. Nós estamos vivendo em um tempo em que ir a uma igreja, ir a uma reunião como essa, parece que não gera compromisso nenhum, a qual nós queremos ouvir, nós queremos ver, mas nós não queremos nos envolver. Nós até queremos ouvir uma palavra que vai nos motivar a andar, e isso é bom, com certeza isso acontece, mas nós não queremos nos envolver a mais. Quando se fala de um outro tipo de trabalho, olha, vamos ter uma confraternização, não, eu não vou, porque eu prefiro não me envolver. Olha, nós vamos fazer um mutirão de limpeza, não, eu não vou, porque eu prefiro não me envolver. Olha, nós temos GC de mulheres, GC de homens, olha, eu não vou, porque eu prefiro não me envolver. Ou alguém chega para você e fala, meu irmão, nós estamos precisando de mão de obra, e a igreja sempre vai estar precisando de mão de obra. Mas pastor, se tiver 1000 pessoas trabalhando, a gente ainda está precisando de mão de obra, a sua. Porque Deus colocou algo dentro de você que só você sabe fazer. Você é único, nós não somos iguais. Cada um é bom em uma coisa, e é por isso que nós somos chamados como corpo. Um corpo não é feito de 10 braços, de 5 mãos, não. O corpo é perfeito porque cada membro tem a sua importância e o seu mover. Mas nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não querem se envolver na adoração, não querem se envolver no trabalho. Querido, é óbvio que quando nós não estamos com a nossa mentalidade fixa em Cristo, parece que se envolver gera uma perca muito grande. No momento em que, uma certa temporada, eu tirei umas férias do caminho do Senhor, e ao retornar, a última coisa que eu queria era me envolver, porque eu não queria ter o compromisso, eu não queria estar vinculado a tanto compromisso, e também eu não queria abandonar todos os caminhos que eu estava. Então eu preferi por um instante não me envolver, não entrar. Mas olha para o irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Mas nós estamos vivendo uma geração que não quer se envolver, e eu não estou dizendo somente com a igreja, não quer se envolver com muita coisa, porque nós encontramos essas pessoas dentro do nosso trabalho, nós encontramos essas pessoas aonde estudamos, nós encontramos essas pessoas em todos os lugares. Muitas das vezes nós encontramos essas pessoas na nossa família, que se nós formos fazer um churrasco, ela leva somente o alface, ela não quer dividir a carne, porque ela não quer se envolver com a responsabilidade, com o preço, com a vontade de fazer. Então, se a palavra adoração significa servir com reverência, você pode ter até reverência, mas se não servir, não é adoração. A palavra reverência vai significar um sentimento, você fazer alguma coisa com amor, com educação. Mas se eu não quero fazer,
a reverência não faz tanto sentido. E é tão sério isso, que João Calvino, em uma de suas teses, ele vai dizer: o primeiro fundamento para a justiça é a adoração a Deus. Se a pessoa não adora a Deus, ela não consegue saber o que é justiça. Ela não consegue ter um compromisso com a justiça. Ela não consegue se envolver com a justiça. A Bíblia vai descrever alguns pontos de adoração, e isso é só uma introdução para que você entenda o texto que nós lemos. A Bíblia vai falar que adoração não é música, mas adoração não é apenas música. Existe uma diferença entre louvor e adoração gigantesca. Louvor é a música que nós ouvimos, a música que nós fazemos, seja ela com um instrumento, seja ela com aplauso, seja ela como for, isso é um louvor. Se é direcionado a Deus, é um louvor. Mas adoração é uma música com intenção, é uma música com o coração. Por isso que o salmista Davi, ele vai explicar que é impossível ficarmos parados em um momento de adoração. Por isso, todas as vezes que você vê o salmista Davi adorando ao Senhor, ou ele está tocando, ou ele está dançando, ou ele está gritando, mas ele nunca está parado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: nunca parado. Parado não. Segundo ponto, adoração não é apenas gestos. Nós trabalhamos com dança profética e você viu isso no momento do louvor. Mas não quer dizer que todo dançar tem adoração, que todos gestos têm adoração. Porque muitos gestos nós fazemos, às vezes por vergonha de não expressarmos a mesma coisa que a pessoa do nosso lado está expressando. Imagina só, o ministro de louvor está aqui na frente e manda você levantar os braços. Você vai lá e levanta os braços. Mas isso não quer dizer que você está adorando com a sua expressão. Porque a adoração não é algo conduzido por alguém, a adoração é algo que sai de dentro de você. Eu posso falar para você: aplauda o Senhor mais forte que você puder, nós vamos fazer um barulho gigantesco aqui, mas não quer dizer que isso é adoração. Porque a adoração precisa ser algo movido de uma vontade interna sua. Terceiro ponto, a adoração requer intensidade. Segundo a Bíblia, adorar é responder a tudo o que Deus é, com tudo o que temos. Então, vou repetir novamente. Adoração, segundo a Bíblia, é responder a Deus por tudo que Ele é, com tudo que nós temos. Aí eu te pergunto agora: há como fazer uma adoração em silêncio? Não. Não dá. Você pode orar em silêncio, você pode estar com o seu pensamento em Deus em silêncio, mas a adoração não dá. Porque você imagina que você está tendo a oportunidade de devolver para Deus tudo aquilo que Ele fez por você, que você está tendo a oportunidade de mostrar para Ele que você é grato por tudo que Ele é. E o que Deus é? Tudo. Quer ver uma coisa? Dá uma respirada funda. Isso é Deus.
isso é o cumprimento de João 14, quando ele fala: olha, eu vou, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou deixar o Consolador, que você vai ficar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mesmo que você queira ficar sozinho, o Espírito Santo está lá. Olha para a pessoa que está ao seu lado, olhe para alguém aí, pergunte para ela, fala: meu irmão, é possível fazer uma adoração silenciosa? Pastor, por que você está falando tudo isso? Deixa eu te completar. Vamos entrar agora, passa a introdução, vamos entrar na palavra. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias de Eli, sacerdote a qual era juiz em Israel e que tinha criado Samuel, os filisteus invadiram Israel. E eles invadiram Israel e levaram a arca da presença de Deus para a Filístia. A arca significava onde que Deus descia, aonde a presença de Deus descia, porque não estávamos na nova aliança, Jesus não tinha morrido. O contato de Deus com o homem não era como nós sentimos hoje. O Espírito Santo não habitava no homem, o Espírito Santo habitava sobre o local. Ele não podia entrar no homem porque a aliança não tinha sido refeita. Então Deus mandou Moisés construir uma arca, porque todas as vezes que eles sacrificavam para Deus, a presença de Deus entrava e tomava a arca, e todos eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Nos dias de Eli, os filisteus invadiram Jerusalém, tomaram a arca e levaram para a Filístia e colocaram dentro do templo de Dagon. A história vai dizer que naquela noite que colocaram a presença de Deus naquele templo, a estátua de Dagon se curvou. Uma estátua feita de alvenaria, ela se curva para diante da arca da presença de Deus. No outro dia de manhã, quando eles acordaram e viram a estátua de Dagon curvada, eles ficaram com medo e falaram: vamos pegar essa arca e largar ela na divisa entre a nossa nação e a nação de Israel. Nós não vamos mais tocar nisso, nós não vamos mais fazer isso, nós não queremos mais esse despojo de guerra. A Bíblia diz que eles largaram a arca na fronteira de Israel. Um homem chamado Abinadab, de Judá, estava pastoreando as suas ovelhas e viu a arca largada. Ele chamou os seus filhos, mandou eles pegarem a arca, colocarem nas costas e levar para dentro de casa. E naquele mesmo momento mandou um mensageiro visitar Samuel e dizer: Samuel, a arca está dentro da minha casa. Eles largaram na fronteira, a arca está dentro da minha casa. Antes mesmo que Samuel pudesse mandar buscar a arca, o povo estava numa rebelião terrível, e eles queriam um rei a qualquer custo. Eles estavam cansados de ser governados por Deus. Eles não queriam que um sacerdote falasse para eles o que eles tinham que fazer. Eles queriam ter um rei como todas as outras nações tinham rei. Assim Deus permitiu. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: permitiu. É diferente de querer fazer. Deus permitiu Samuel ungir a Saul, um pastor de jumento. A Bíblia diz que Saul toma o reinado. Só que o coração simples de Saul começou a mudar de acordo com o que ele era rei. E em nenhum momento do seu reinado Saul decidiu buscar a arca, porque aquilo não era importante para ele. Saul vinha de uma pequena vila.
da menor das tribos de Israel, Benjamim. Saul não seria alguém muito importante, mas quando a coroa foi colocada na sua cabeça, ele se sentiu importante demais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, todo o processo que Deus faz você passar é para que a promessa não te mate quando você a conquistar. Porque promessa no tempo errado mata. A Bíblia diz que o coração de Saul começou a se engrandecer. Saul começou a se sentir importante demais. E a Bíblia diz que no momento Saul vai para a guerra contra os amalequitas. Era um povo canibal, era um povo que adorava não outros deuses, mas tinha a prática de magia negra. Quando Saul foi para a guerra, Samuel disse para ele: olha, Deus vai te dar a vitória, Deus está com você, porém não traga homem nenhum, mulher nenhuma, criança nenhuma, e nem tampouco o ouro deles para cá, porque isso vai ser como maldição para nós. A Bíblia diz que Saul foi para a guerra, e como Deus tinha dito, assim aconteceu. Eles ganharam contra os amalequitas, porém Saul quis se engrandecer. Saul mandou pegar todo o ouro e levar para Israel, porque ele queria fazer uma política de boa vizinhança com todos os líderes de Israel. Querido, deixa eu te explicar uma coisa: Deus não chama pessoas políticas, Deus chama pessoas transparentes, porque o político quer agradar sempre os dois lados, e com Deus não existe isso. A Bíblia diz que Saul trouxe o ouro, e para piorar, Saul trouxe o rei amalequita para ficar a noite inteira aos pés do trono dele, para ele ficar mostrando para o povo que ele era o maior. Nessa mesma noite, Deus manda Samuel visitar Saul. Samuel chega em meio a essa festa e pergunta para Saul: Saul, o que é esse ouro? Saul diz: foi o exército que quis trazer. Samuel começa a entrar, olha o rei amalequita preso, acorrentado aos pés do trono de Saul, e diz: o que esse homem está fazendo aqui? Esse homem é para mostrar que nós vencemos os amalequitas. Samuel olha para Saul e diz: hoje Deus retira o espírito dele da sua vida. Hoje o seu reinado acaba. Nenhum filho seu vai ser rei, nenhuma descendência sua vai ser lembrada. Samuel pega a espada e decapita o rei amalequita, e olha para Saul e diz: olha, eu fiz o que você não teve coragem de fazer. E Deus está levantando um novo rei sobre Israel. Aquilo perturbou Saul, porque Saul começou a ficar com medo de tudo que poderia perder, e começou a perseguir Samuel. A Bíblia diz que Samuel encontra um jovem pastor de ovelha, bastardo, um relacionamento que não era bem visto com a sua mãe. Vivia no campo, porque na cidade ele era escorraçado, pequeno, e para completar, ele não tinha a aparência de um israelita. Ele era ruivo, com a aparência dos estrangeiros. Querido, a Bíblia diz que esse homem, por nome de Davi, é ungido a rei, e ele volta para pastorear as ovelhas como se nada tivesse acontecendo. Só que chegou um dia, um dos gigantes da terra, por nome de Golias, começou a desafiar Israel. E Davi foi levar marmita para os irmãos no campo de batalha. E Davi, vendo aquilo, ele diz: como que vocês estão deixando um incircunciso, alguém que não
se dobra a Deus caçoar de vocês dessa forma? Como que vocês estão deixando isso? Eu vou contra ele e Deus vai me dar a vitória. Eu estou tentando acelerar a história. A Bíblia diz que Davi pega 5 pedras polidas e parte para cima do Golias. Com uma pedra ele acerta o meio da testa, com a espada de Golias ele mata o gigante. E ali começou uma música que enfureceu Saul, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O ódio se entra no coração de Saul. A Bíblia diz que Deus envia um espírito imundo para perturbar Saul todos os dias, trazendo a ideia mais para o nosso mundo e para que você entenda o que estava acontecendo com Saul. Saul estava enlouquecendo, vendo coisa, vendo gente, e ele começou a perseguir Davi. Davi foi para Hebrom, virou rei de Hebrom, voltou para Israel, venceu a batalha, ganhou Israel, tomou Israel como rei. Saul se suicida. Davi, quando toma Israel, a primeira coisa que ele faz é vencer os filisteus. Venceu os filisteus, aí ele lembra, mas a presença de Deus ainda está na casa de Abinadab. Eu preciso ir buscar. Eu preciso retornar. Existem muitos cristãos nos dias de hoje, principalmente os mais velhos, que olham para trás com um saudosismo, dizendo: olha, na minha época a Santa Ceia curava, na minha época os cultos, existiam curas, existiam tantas coisas. Olham com saudosismo o Evangelho, esquecendo que a responsabilidade do fogo continuar aceso é minha e sua, esquecendo que a responsabilidade de continuar acontecendo milagres é minha e sua, a responsabilidade de continuar a adoração é minha e sua. Querido, nessa manhã você pode até olhar para trás e dizer: olha, quando eu fazia, nossa, era tão bom, mas o Senhor está te trazendo para o presente, porque se você viver no passado, você não vai ter futuro. Então volta para o presente, aprende que você pode reiniciar agora, as coisas podem voltar agora, a presença pode voltar agora, o Espírito Santo pode te tocar agora, você pode ter vontade de fazer novamente agora. Algo precisa acontecer dentro de você, querido. Confesso que o culto está muito parado para uma pregação que está falando sobre adoração. Deus está querendo te trazer para o presente. O passado pode ter sido bom, mas já passou. Nós só vivemos o presente. Ah, mas quando eu liderei, mas quando eu fiz, mas quando eu preguei, querido, você já fez, já liderou, já fez, já aconteceu, já pregou, mas se você não fizer hoje, precisa fazer hoje. A Bíblia vai dizer que Davi ajunta 30.000 soldados e vai buscar a arca. De verdade, não tinha motivo para levar 30.000 soldados. O ambiente não estava em guerra, mas Davi queria fazer uma grande festa.
sendo que os soldados não fizeram nada. Se você continuar lendo o texto, eles cantavam, tocavam, eles não lutaram, eles não puxaram espada. A Bíblia diz que naquele momento Davi mandou tirar a arca de Abinadab, Abinadab com cuidado mandou colocar a arca em cima de um carro de bois. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala: primeiro, a adoração não está em tudo que é bonito. Nós temos a mania de olhar a excelência como adoração, e nem toda excelência existe adoração. Nós temos o costume de olhar que aquilo que é mais belo, isso é uma adoração ao Senhor, e nem todo belo existe adoração. Até porque a Bíblia vai dizer com essas palavras: Davi era feio e Saul era bonito. A Bíblia vai dizer com essas palavras: Jesus não tinha formosura alguma, ele era feio, mas o que ele carregava ninguém carregou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: aprenda a não desprezar aquilo que é pequeno, porque nem todo efeito, nem todo trabalho gigantesco, nem toda grande festa Deus está presente. Querido, existem lugares que nós passamos, que é lindo, o telão é maravilhoso, o som é fantástico, mas se eu tivesse no sofá da minha casa assistindo o Domingão do Hulk, eu sentia mais a presença de Deus. Davi levou 30 mil homens para fazer barulho, 30 mil homens para festejar, 30 mil homens para levar a arca, mas errou na sua primazia. Qual que era? A adoração não carrega em qualquer lugar. Bate no ombro do seu irmão, fala: é aqui que carrega a adoração, irmão. Não é no telão, não é na luz, não é no instrumento. Não é assim que carrega a adoração. A adoração se carrega nas costas. Deus deu uma ordem para Moisés e disse: olha, a arca vai ter 2 bastões de ouro maciço. Esses bastões é para os levitas colocarem nas costas, e cada 10 passos que derem, eles se ajoelham com a arca, tocam as buzinas, adoram ao Senhor e continuam andando. Se não for assim, eu não estou. Ei, querido, não é no efeito, não é na voz, não é na qualidade sonora, não é aí que está a adoração. A adoração está nas costas. Querido, eu já vi muita gente tocando bem. Eu trabalhei com louvor durante 15 anos seguidos. 15 anos músico, apenas músico, trabalhando com louvor. Eu já vi muita gente tocar bem, eu já vi muito instrumento bom, eu já vi muita gente trazer instrumento de 40 mil, de 50 mil. Mas, querido, tudo que fazia era um barulho de sino soando oco, porque o que estava carregando não era a presença, estava carregando o ego, estava carregando a vontade, estava carregando o barulho, estava querendo mostrar o efeito. Querido, Deus não trabalha no meio dessas coisas. Deus quer saber onde está o interesse do seu coração.
Aí deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que eles entram em um campo de eira, a eira de Nacon. Deixa eu te explicar. Uma eira é um campo aberto, de terra batida e lisa, para eles separarem o que é trigo e o que é joio. Deixa eu te explicar novamente. Olha para o irmão falar: a eira é um campo de terra lisa, aonde se separa o joio do trigo. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Não tinha buraco para os bois tropeçar. Não tinha pedra para os bois tropeçar. Não existia ondulação para boi tropeçar. E melhor que isso seja, deixa eu te explicar uma coisa. Você já viu um boi andando tropeçar? Não, ele não tropeça. Boi não tropeça. Você sabia disso? Porque ele age no automático. A velocidade que ele anda, a forma que ele mexe o quadril, ela é automática. Não tropeça. Porém, a Bíblia vai dizer que os bois tropeçaram no lugar onde se separa joio e o trigo. Talvez você não entendeu, eu vou repetir para você. No lugar onde o semeador separa joio e trigo, os bois tropeçaram. Mas pastor, como você disse, os bois não se tropeçam. Os bois não tropeçam. Mas olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala: meu irmão, existem dias e momentos que Deus precisa colocar o pé na frente para você tropeçar, porque se continuar vai ser pior. Você não entendeu, você não teve a coragem disso. Olha para a pessoa que está aí e fala: meu irmão, tem dias que Deus precisa fazer a gente tropeçar, porque se a gente continuar, a queda é pior. Chegou na hora da festa, a Bíblia diz que impossível aconteceu. O boi tropeçou. Tem coisas que está apenas no nosso coração para fazer, mas não está no coração de Deus. Tem coisas que o desejo real da nossa mente e o nosso coração nos engana muito, é aparecer, não é mostrar que Ele é Deus. Eu tive um professor de teologia, o finado pastor Joaquim, que eu estava até conversando com o pastor Elber, que veio no mês passado ministrar para nós. Nós nos formamos juntos, nós andamos toda a nossa mocidade junto. E um ensinamento que ficou não só no meu coração, mas no coração dele também. O Joaquim dizia: olha, eu faço culto igual para uma ou para 1 milhão. Eu vou ler a palavra da mesma forma para uma pessoa, se eu for ler para 100 pessoas. A igreja cheia ou a igreja vazia, eu vou entregar o meu culto da mesma forma. Eu não olho para isso. Existem momentos, festas, acontecimento, e nós estamos na era do entretenimento gospel. A igreja precisa entreter, e se nós olharmos a igreja, que é o nosso parâmetro
de igreja na Bíblia, no livro de Atos, nós precisamos fazer culto, cuidar das viúvas e daqueles que necessitam. Essa é a nossa obrigação. Mas não, a igreja precisa entreter. Então a igreja precisa fazer eventos pirotécnicos, precisa fazer cinema, precisa levar para parque, precisa fazer tanta coisa, querido, mas que na verdade o nosso coração está querendo encher o nosso ego, porque a igreja cheia enche ego, cantar para a igreja cheia enche ego, tocar para a igreja cheia enche ego, pregar para a igreja cheia enche ego. Nós esquecemos que a nossa adoração não está naquilo que só nós estamos fazendo, mas está nos nossos ombros. E existem tempos que Deus precisa colocar o pé na frente para a gente tropeçar, e quando cair, lembrar que Ele está separando o joio do trigo, que no lugar onde nós estamos achando que a festa está maravilhosa, Ele está separando o joio do trigo. No lugar onde a gente está achando que 30 mil está vindo louvando, mas Ele está separando o joio do trigo, porque a forma de Deus trabalhar não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Prometo que eu já estou acabando. Terceiro ponto: uma adoração sem Deus leva alguém à morte. A Bíblia vai dizer que Caim e Abel acordaram num dia e era dia de sacrificar o Senhor. Eles já faziam isso, não era a primeira vez. A Bíblia diz que Abel pegou o melhor novilho, limpou, fez toda a preparação e entregou a Deus. Caim pegou também as melhores frutas, as melhores verduras e entregou a Deus. Porém, o sacrifício de Caim foi rejeitado, não pelo aquilo que ele estava apresentando, mas pelo coração que ele estava tendo. E a Bíblia diz que Deus vai falar com Caim. Deus chama Caim e fala: Caim, seu rosto está diferente, vigia, porque o que você está planejando a fazer pode acabar com a sua vida. A Bíblia diz que mesmo Caim ouvindo isso, ele pega uma pedra e vai para o campo atrás do irmão, e o primeiro homicídio na Bíblia acontece. Querido, toda vez que trabalho, uma festa, uma apresentação não é suave a adoração, alguém morre. A Bíblia diz que colocaram atrás os carros de boi, a arca, o boi tropeçou, Uzá foi colocar a mão para segurar a arca. Ele estava com a melhor das intenções, mas ele estava fazendo errado, no momento errado, na hora errada, porque ninguém poderia tocar na arca. A Bíblia diz que Uzá, Deus toca nele e ele morre. E Davi ainda fica revoltado. Davi começa a brigar com Deus. Como isso? Como? Nós estamos fazendo melhor, eu estou dançando, os tamborins estão tocando, está tudo lindo, olha essa festa que nós fizemos para você. A resposta de Deus é: para mim mesmo? Será que você não quer entrar na cidade de Davi com a glória de ter buscado a arca? Porque a arca que você está levando para a sua cidade está no carro de boi, eu mandei carregar nos ombros. Querido, toda vez que uma entrega ela é feita para o próprio coração do homem, toda vez que um altar é levantado para o próprio coração do homem,
Toda vez que o homem faz para agradar o seu próprio ego, alguém morre. Porque na hora que a adoração não é aceita, gera revolta. Na hora que aí chega o irmãozinho que mal sabe tocar, mas quando pega o microfone e faz a igreja, parece ou a igreja sobe ou o céu desce. Aí já queremos perseguir, já queremos matar, já queremos derrubar, porque é mais fácil justificar que eu não estou adorando com o erro do outro do que com o meu erro. É mais fácil justificar que eu não senti nada no culto por causa do pregador do que por causa de mim mesmo. É mais fácil justificar que eu não senti nada no louvor por causa do ministrante, por causa de mim mesmo. É mais fácil ficar olhando para o louvor e dizendo: olha, se fosse eu faria melhor, eu conseguiria tocar melhor, eu conseguiria entregar melhor. Pessoas morrem dentro da igreja porque ainda nós temos o espírito de Caim percorrendo dentro delas. Que se Deus não aceitar o meu, mas aceitar o seu, eu quero te matar. Se Deus não aceitar o meu, mas receber o seu, eu quero te matar. Se minha bênção não chegar, mas a sua chegar, eu quero te matar. Se Deus te usar, mas não me usar, eu quero te matar. Ei, querido, nós precisamos voltar à adoração. Voltar à adoração genuína. Saber o que Deus espera de nós. Ouvir a voz de Deus. Ei, querido, o culto está muito tranquilo para um culto que nós estamos falando sobre adoração. Está muito de boa. Se é para nós fazermos barulho para mostrar nossa adoração, é barulho que nós vamos fazer, independente do que esteja acontecendo, independente de A ou de B. Mas lembrar que a adoração é aquilo que nós carregamos. Nós podemos fazer muito bonito, nós podemos ter carteirinha, nós podemos ter cargo, nós podemos ter posição, as pessoas podem nos conhecer, nós podemos ter 1 milhão de seguidores, querido, mas se na sua adoração o céu não parar para ver, de nada vale, de nada tem sentido. Não é o quanto você conhece Jesus que vai te levar para o céu. Mateus capítulo de número 24, Jesus vai dizer: olha, naquele dia muitos vão chegar até mim e vão dizer: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei milagre, eu expulsei demônio. Eu vou dizer: aparta de mim, eu não te conheço. Você fazia, faz, mas não carrega. Mas não carrega. Feche seus olhos por um momento. O Senhor está te convidando a voltar para a adoração. Voltar, querido. Voltar
aos dias que faziam sentido estarem na igreja. Às vezes nós se perdemos aqui dentro, ninguém se perde daí para fora, não. Ir para fora é a consequência de alguém que já está perdido dentro. Às vezes a gente espera a vontade de não vir para a igreja acontecer, para a gente tomar uma atitude, e isso já é o último estágio, querido. Deus está falando com você desde o começo. Adoração, querido, é tudo que nós temos. Há um chamado de Deus para adoração nessa manhã. Nós adoramos porque Ele é, pelo tamanho que Ele tem. Às vezes faz tempo que você não fala em línguas, faz tempo que você não consegue levantar os seus braços. Conseguir expressar com o seu corpo a sua adoração, com a sua voz, a sua adoração não é adoração. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Antes de nós fazermos 1 minuto de adoração, eu quero orar por você, que entendendo toda essa mensagem, entendendo tudo o que aconteceu aqui nessa manhã, você precisa retornar, você precisa voltar. E não é questão, eu estou fora da igreja, eu preciso voltar. Não, querido. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Eu quero orar por você. Você que quer entregar sua vida para Jesus, retornar. Você que entende que precisa voltar dessa chama, voltar ser tocado pela adoração. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Você que quer, que precisa dessa oração. Vai ter um obreiro que vai orar por você, que vai chegar em você. Você que precisa disso, não perca tempo, querido. Não perca tempo. Fique de pé, nós queremos orar por você. Tudo está escuro, nós nem conseguimos ver ao certo quem é, não precisa ter vergonha. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar no seu coração. Para falar no seu coração, e Ele está falando: retorne. Tem hora que Ele precisa passar a rasteira na gente, para a gente lembrar que nós estamos fazendo de qualquer forma, de forma errada. Então você que precisa dessa oração, se coloque de pé. O obreiro vai te abraçar, vai orar por você no seu lugar. Não saia daqui sem oração.
Você que precisa dessa injeção de ânimo. Você que está aqui em todos os cultos, mas algo precisa acontecer. Queremos ver tua presença. Queremos ter então Rei amado. Então Rei amado. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. Você que pode agora, se coloque de pé no seu lugar. Nós temos alguns minutos ainda. Nós temos alguns minutos para finalizarmos. Comece a entregar a Ele toda a sua adoração. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Comece a agradecer por você estar aqui nessa manhã. Comece a dizer para Ele o quanto é precioso esse momento. Levante sua mão. Mostra para Ele. É a sua expressão, é a sua expressão. Adoração é expressão. Adoração é barulho. Isso é adoração. Senhor,
obrigado, 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 obrigado. Espírito Santo, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento, Jesus. Obrigado. Tu és santo, Jesus. Você que pode, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Se sente por um momento, nós já estamos encerrando. Aleluia. Querido, nós vamos continuar adorando ao Senhor, mas agora com o nosso dízimo e a nossa oferta. O QR Code já está aí em cima. Você que vai adorar o Senhor com a sua oferta. Eu gostaria que nesse momento os dizimistas, você que dizimou quinta, sexta, sábado, ou vai dizimar hoje de manhã, já viesse aqui na frente. Nós estamos numa grande obra e nós sabemos que isso requer investimento. Então nós estamos aí trabalhando para que isso aconteça. Então você que dizimou por esses dias, vai dizimar agora. Vem aqui para frente. Se coloque de pé no seu lugar. Antes de decidir a oferta que Deus quer de você, feche seus olhos. Se coloque de pé, feche seus olhos. Pai de amor, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por essa oportunidade de entregarmos o melhor para Ti. Espírito Santo de Deus, que nós podemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, ver, Senhor, Papai, aquele santo milagre acontecendo. Senhor, Papai, querido Santo, que nós podemos ver, Senhor, a prosperidade na vida dos Teus filhos. Senhor, fala no coração deles, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que é para entregar. Senhor, nós estamos em vésperas de aniversário, muitas coisas ainda precisamos arrumar, Senhor, decorar, Senhor, Papai querido Santo, da Tua casa. Senhor, então nesse momento eu te peço, Senhor, fala com Teus filhos aquilo que nós precisamos entregar. Em nome de Jesus. E quem acredita diz: venha ofertar, mas venha com... Mesmo que você ofertou via Pix, venha até aqui à frente receber a oferta, a oração, amém? Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Tua cadeira sempre, tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, frente e para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Amém, amém. Se coloque de pé, vamos estar dando encerramento nesse culto. Querido,
Terça-feira nós temos GC de Mulheres, às 20 horas. Quarta-feira nós temos culto de alinhamento. Quinta-feira, às 8 horas, nós temos oração neste lugar. Domingo, às 8 horas, nós temos culto pocket, o nosso culto de oração. Às 9h30 no domingo, nós temos o nosso culto de celebração. Querido, dia 5 e 6, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: aumente sua expectativa. Olha que banner bonito, hein? Rapaz, esse do meio aí é... Querido, nós temos nosso 7º aniversário, dia 5 e 6 de abril. Amém? Querido, no dia 30 de março, dia 31 de março, nós temos, a última segunda-feira, nós temos a nossa limpeza aqui, e nós vamos precisar de todos. Então, todos do ministério, eu senti muita falta aí de alguns, principalmente do ministério de louvor da última vez. Nós precisamos arrumar esse altar, precisamos já deixar tudo pronto para a festa. Amém? Amém? Tem mais algum aviso que eu estou esquecendo, importante? Acho que não, né? Sexta-feira, que horas? Da noite? Sexta-feira, às 20 horas, querido, nós vamos ter um workshop junto sobre multimídia. Então, sobre mídia, sobre postagem, sobre como mexer ali no equipamento. Você que tem interesse, venha às 20 horas, vai ser bênção demais. Amém? Você tem na sua mão em posição de receber. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.